Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou psicólogo e psicanalista e no vídeo de hoje eu trago uma proposta um pouco diferente para vocês. É uma análise de um seriado, né? O You, da Netflix, em tradução literal para o português, Você. Esse seriado é muito interessante porque a partir dele eu consigo colocar para vocês um pouco dos conceitos da psicanálise aí no jogo, pra vocês entenderem um pouquinho melhor da psicanálise e trazendo digamos, alguma coisa mais prática aí, né? Um seriado, uma análise mais prática. Basicamente, o seriado ele vai tratar da relação amorosa entre Joe e Beck, né? Que o Joe é o personagem principal, o protagonista, e a Beck. Os dois são protagonistas, né? Mas o personagem principal parece que é o Joe. E o interessante desse seriado é que ele vai mostrar o processo todo de enamoramento do Joe pela Beck. A Beck é uma artista que está passando por algumas dificuldades, né? Não consegue produzir, não consegue escrever. E o Joe ele aparece na cena, né? Como se fosse a salvação para Beck. E o seriado ele explora bastante essa questão da paixão, né? E o que a gente pode dizer a respeito disso é fazer uma diferença entre a paixão e o amor. No caso do seriado, fica muito evidente que é a paixão que está em voga e não o laço amoroso. O laço amoroso ele requer uma construção maior, um tempo maior e a capacidade do sujeito de lidar com frustrações. Não é o que acontece com o Joe. Ele é incapaz de lidar com frustrações e ele precisa simplesmente tomar o controle da relação, e é um controle que, assim, é um suposto controle, é algo que ele acha que ele está controlando, para poder manter as coisas no nível de uma garantia para ele. Ah, eu estou garantido que ela não vai fazer isso, que ela não vai fazer aquilo. Ele precisa de estar controlando para poder ter essa garantia no relacionamento. Né? Mas o que acontece? O seriado ele vai mostrar muito essa parte do enamoramento do Joe. E o que acontece no enamoramento? Há um desinvestimento do sujeito para com ele mesmo. Ele desinveste o eu e investe tudo nesse objeto amado. Então, dá para perceber que no seriado tudo gira em torno da Beck. O Joe muda a vida dele toda para poder dar conta desse relacionamento. Né? E aí o que acontece? Ele tenta, toma atitudes para poder se colocar na posição de ser amado. Então o Joe, ele não tenta assim desenvolver uma relação no sentido do nós, né? Isso é meio aparente, mas ele não tenta fazer isso. O que ele tenta fazer na relação é garantir a todo momento que ele vai ser amado. E ele não suporta a posição de dúvida, de duvidar que ele está sendo amado. Ele não consegue confiar. Ele precisa, inclusive, eliminar os obstáculos que estão ao redor dele. Ele não consegue lidar com os obstáculos, ele tem que eliminar. Ele tem que matar o ex-namorado dela, ele tem que tomar atitudes, pegar o celular, ele tem que seguir a Beck para poder estar lá sempre achando que ele está no controle, que na verdade não é um controle que ele está tendo, ele está tentando garantir que ele sempre está sendo amado a todo momento, né? E outra questão interessante que a gente pode falar da psicanálise é o que o Joe é, né? Porque tem uma dúvida assim, a respeito do diagnóstico. Muitos se perguntam, né? Algumas análises no YouTube, será que ele é um psicopata? Será que isso é só um relacionamento abusivo? Será que... O que é isso? Porque o seriado, ele de propósito, ele deixa as coisas meio dúbias, né? Como é que a gente pode afirmar que o Joe ele é um psicopata se em muitas ocasiões ali ele sente empatia, né? Ele sente empatia principalmente por aquele garoto, o Paco, né? Que ele tenta ajudar, ele vê que tem um núcleo familiar ali, onde o Paco sofre violência, ele está ali junto, está emprestando livros. Então, o seriado mostra um pouco desse lado humano do Joe, o que destoa muito dos filmes de Hollywood que falam sobre a psicopatia, né? O psicopata americano e outros filmes. Não é a mesma lógica. Só que o Joe, ele tem alguns traços de perversão. Né? O que seria perversão? Porque na psicanálise a gente tem três estruturas clínicas, que é a neurose, a psicose e a perversão. A neurose são as pessoas comuns, somos nós,
que temos alguns devaneios, imaginamos, temos algumas fantasias. Um dos traços da perversão é ter essas fantasias também, só que o perverso, ao invés dele ter essas fantasias na mente né, ele tenta realizar, ele não consegue, ele tem até alguns devaneios e tal, mas ele precisa colocar em prática. Então, enquanto o perverso apenas imagina que ele quer matar a ex-namorada de fulano ou ex-namorado, o neurótico apenas imagina isso, o perverso ele vai lá e coloca em prática. E é isso que acontece com o Joe. Então, para a psicanálise, o Joe tem um pezinho aí na perversão. Apesar de ficar muito dúbia a questão de se ele é um perverso em si, né? Porque ele apresenta outros traços, né? E outra característica importante assim do enamoramento do Joe, um exemplo, né, que o seriado traz, que é muito, muito interessante, que é o desinvestimento que ele tem nele. Uma cena interessante é quando ele apanha daquele vizinho dele, ele cai todo ensanguentado, a Beck liga para ele, e ele simplesmente age como se nada tivesse acontecido, não aconteceu nada com ele. E ele vai lá para encontrar ela. Para ele não vale, ele não vale nada na relação. É tudo a Beck, né? Ele toma as atitudes todas para poder manter essa posição dele ser amado, né? E ele não vale nada, ele se coloca numa posição bem abaixo. Apesar de ter esse comportamento que é o típico de um perverso. Né? Outro aspecto interessante, né? A série de namoradas que ele de relacionamentos, né, que ele tem. O filme traz muito a ex-namorada dele, que era também uma artista, né, uma pessoa que cantava e tinha uma certa singularidade. Então, o Joe ele tem uma série de características, né, que ele busca nas mulheres. Uma mulher artista, uma mulher que seja um tanto única, né? Ele busca essa coisa da unicidade no outro, né? Enquanto ele, Joe, é uma pessoa comum, uma pessoa que tem um trabalho comum, que faz sempre as mesmas coisas, mas quando chega aquela mulher, muda tudo. É a única, é a perfeita para ele. E ele, a todo momento, tenta ser amado. E quando ele não consegue se colocar nessa posição de ser amado, ele não suporta. Em vez de ele tentar repensar por que ele está tentando ser amado a todo momento, ele simplesmente toma a atitude de destruir o objeto. Não fica muito claro se ele matou a ex-namorada, né? Parece que vai ter uma continuação aí na segunda temporada. Então, em vez dele tentar refletir, bom, não estou sendo amado, o que está acontecendo? De interiorizar, de refletir para si próprio, ele toma atitudes de ódio, né? De destruição. Ele vai lá e destrói. E isso é muito interessante também no seriado. Outro aspecto da série é a Beck, né? Que ela é uma escritora, só que ela tem várias amigas ali e ela também se coloca numa posição onde ela depende muito, né, dessas amigas. Essas amigas amam ela. Tem até uma amiga lá que é a Pete, né, que ela sabe que nutre uma paixão por ela, mas ela deixa isso, ela não aborda isso e fica só naquela posição de ela tá me ajudando, tá me dando um dinheiro, e ela fica ali naquele conforto dela. Inclusive, ela aceita muito bem essas investidas do Joe, porque ela tá naquela posição que ela tá confortável. Esse Joe tá desprendendo energia para com ela, tá ajudando ela a todo momento, colocando, e ela tá ali muito confortável ficando na dela, sem ter que tomar uma atitude para ela mesma produzir as coisas dela. Não, o Joe tem que prender ela para ela escrever, tem que falar isso, tem que entrar na relação dela com o pai, né? E ele tenta resolver tudo para ela. Em algum momento ela se dá conta disso, se separa dele um tempo, ele até arruma outra garota, mas não é aquela garota única que ele procura, é uma garota comum, que talvez ele pudesse até construir um amor mais duradouro com essa outra pessoa, mas ele não quer. Ele quer aquela paixão cega, né? Importante, assim, esse foi um seriado assim, que trouxe muitas questões, talvez até grave outros vídeos, falando de outros aspectos. Por enquanto é isso. Fica essas pitadinhas clínicas aí a respeito do Yu. Um abraço e vamos ver mais séries aí.